Olá, eu sou Gabi Albuquerque, sou cirurgiã dentista, doutoranda em harmonização orofacial e hoje eu estou aqui com vocês no Beauty Play. Seja muito bem-vindo ao Beauty Play, o podcast da Beauty Systems, feito para quem vive a estética com propósito, ciência e inovação. Eu sou Letícia Pac, gerente do corpo clínico do Grupo Med Systems, e hoje eu estou aqui com a doutora Gabriela Albuquerque. A doutora Gabi, ela é professora de mestrado, mentora, coordenadora da especialização e uma voz importantíssima quando a gente fala de tecnologia, alta performance, resultados de qualidade e naturais. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Lele. É um prazer estar aqui com você. Você que me ensina tanto. Lele é minha professora, me ensinou muito e continua me ensinando. É um prazer estar aqui com você hoje. Privilégio recebê-la aqui. Muito Imagina. obrigada. Então, a gente queria saber um pouquinho de você. Como que você vê essa tendência do Quiet Beauty, essa tendência da naturalidade, né? Então, essa nova era da estética. Na verdade, essa nova era da estética me agrada muito porque é a era que eu sempre vivi. Eu nunca gostei de inflar o paciente, né? Essas propostas, né, de grandes volumizações, de muito uso de ácido hialurônico. Eu uso o ácido, acho que ele é super viável, necessário para o nosso paciente, mas ele não é a base, né? Então eu acho que a tecnologia está aí para promover tudo de bom para a pele do nosso paciente e depois a gente usa o ácido hialurônico para refinamento. Então, o Quiet Beauty é a minha vida, a minha rotina, o que eu ensino para os meus alunos. A gente tem muito a questão dessa estética mais invasiva e mais artificial, né? Acredito que hoje a gente tem uma demanda muito grande do paciente. Como que você vê esse fluxo dentro do seu consultório? Eu acho que hoje em dia o paciente já chega sabendo, na verdade, as tecnologias que existem no mercado, né? Já chegam com um nome, por exemplo, doutor, eu quero fazer Ultraformer MPT, porque eu sei que é o lançamento, eu quero fazer o Lavian e eu quero ter um resultado BB Glow. Então, eu acho que hoje em dia, cada vez mais o paciente vem já catequizado com o que tem de mais novo no mercado e cada vez mais também procura menos a volumização e mais o tratamento da pele, o gerenciamento do envelhecimento, né? E aí que a gente entra com a tecnologia da Beauty Systems, né? Muito bom. O paciente, ele já entendeu essa nova era, né? O que o profissional ele precisa fazer para conseguir entrar nessa nova era? Quais são as habilidades, os conhecimentos que ele tem que ter para conseguir fazer esse gerenciamento, né? Então a gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito do Profile, que é o nosso bioregenerador. Então, como que você acredita que o profissional pode se preparar para essa nova era? Eu acho que antes de mais nada é estudar seriamente, né? Procurar literatura embasada cientificamente, não é teoria baseada em achismos, né? Eu brinco com os meus alunos, são vozes da minha cabeça, né? A fonte não pode ser vozes da minha cabeça, a gente precisa estar baseado em evidências e por isso também que eu sou apaixonada por outra tecnologia da empresa, que é o Vectra, nosso scanner 3D, porque eu acho que hoje em dia, mais do que um resultado bonito, um antes e depois, o paciente não quer mais ver grandes transformações assim, de volumização, ele quer ver uma mudança intrínseca, né, de dentro para fora. E o profissional ele tem que estar baseado nisso também, na vontade atual do nosso paciente. Então, se ele estudar profundamente anatomia, se embasar em literatura científica, eu acho que não tem para onde correr do que não ir para o lado da tecnologia e da bioregeneração, medicina regenerativa, para depois pensar numa volumização mais extrema, né? Muito legal isso que você trouxe da sutileza, né? Eu acho que o Vectra, ele agrega muito porque ele pega a sutileza do resultado. É aquele refinamento natural, é aquele contorno, aquela finalização, aquela qualidade de pele, né? Que é toda a diferença e que a gente não vê se a gente não faz esse acompanhamento, né? Exatamente. E as fotos também, quem trabalha com isso sabe, né? Uma foto com uma iluminação diferenciada já pode fazer harmonização facial no paciente sem ter feito nenhum procedimento, na verdade, né? Então, o Vectra não me deixa ter dúvidas do que eu fiz, e ainda mais tendo o analisador de pele, né? Porque aí eu consigo ver o quanto de hidratação eu tive, o quanto de refinamento eu consegui em algum contorno, o quanto eu consegui tirar de gordura submentual, de volumização daquela área. Então, só aquilo também já vende para o paciente o resultado e prova para ele que é real, né?
Se eu conseguir esse resultado com o paciente, por que eu não vou conseguir com ele também? Então, muita gente me falava, o Vectra é um material para professor, para você conseguir dar uma aula bonita. Não, o Vectra hoje em dia faz uma análise digital e o planejamento previsível, né, com previsibilidade no meu paciente. Então, na verdade, hoje em dia ele é uma ferramenta de marketing para mim e atesta que os meus resultados são funcionais, são previsíveis e dão certo. Essa sacada é muito importante, né, doutora? Você conseguir se posicionar e mostrar, é quantificável para o paciente. Porque quando é muito subjetivo, ele fica muito difícil, né? Puxa, melhorou, mas melhorou quanto? Ali no Vectra você vê em milímetros, você vê, né, o score da pele, então você consegue mostrar aquela sutileza, que é aquela qualidade de pele, aquela textura, aquele viço, que é tão difícil, né? Às vezes você se acostuma. Você vê sua pele todo dia, aquela melhora, ela não é tão perceptível quando você tem esse impacto, né? Então, no ultrassom microfocado isso acontece muito, né? A gente faz ultrassom, a gente vai fazer uma revisão em 30, 45 dias e o paciente que se olha todo dia no espelho fala, mas eu não tô vendo nada de diferente, não aconteceu nada. E aí quando a gente vai mostrar para ele a comparação no Vectra, ou então numa foto mesmo tirada com uma máquina digital direita, não é com celular, com um zoom, sem aparecer as orelhas, aquela cabeça de barril, quando ele olha na foto, principalmente do Vectra, que tem a quantificação, ele fala, meu Deus, eu não lembrava que eu era assim, com que resultado maravilhoso, eu quero mais uma, né? E é isso que vai dando mais a vontade pra gente de trabalhar com a tecnologia, né? Porque ela tá ali realmente para somar nos nossos resultados da clínica, do dia a dia, eu não consigo viver sem. É muito bom. Eu gosto de brincar que o resultado bom é aquele que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, meu Deus, você tá tão bem, você tá diferente, o que você fez? Você tá tão bonito. Lá no consultório eu brinco que é a cara de férias. O paciente quer sair do meu consultório com cara de férias, entendeu? Que foi, relaxou, pegou um sol, tá ali corado, animado, com um olho mais aberto. Bem. Exato, olho brilhando, né? Isso pra mim que é naturalidade. Muito bom. Você trouxe uma outra palavra, um outro termo muito legal que foi medicina regenerativa. Hoje, aqui dentro do Grupo MedSystems, a gente tem o Profile, que é, assim, referência em medicina regenerativa. Como que essa abordagem, junto com o Profile, né, você super referência em Profile hoje, né, dentro da harmonização, como que ele trouxe isso para você? Então, como eu te falei, eu trabalho muito mais com gerenciamento de pele, gerenciamento de envelhecimento hoje em dia do que qualquer outra coisa, né? Fora a toxina botulínica, que é a nossa queridinha, que não tem um substituto hoje em dia ainda, né? O Profile vem aí, eu brinco com os meus alunos, com os meus amigos também sobre isso. O Profile é como se fosse um alimento para a matriz extracelular do paciente, né? Porque a gente fala muito de bioestimulador de colágeno. Só que o que é o colágeno, né? Eu não preciso só do colágeno, eu preciso de fibra reticular, que é um outro tipo de colágeno. Eu preciso de fibra elástica, porque o paciente pode ter uma flacidez e pode ter aquela pele que a gente chama de pele chiclete. Para o fibroblasto estar ali ativo, para não virar um fibrócito, eu preciso de água naquela região, então eu preciso de ácido hialurônico para ele se promover, né? E para ele se blindar também contra os radicais livres e tudo mais. E o Profile é exatamente isso, né? Ele é o alimento para o meu fibroblasto continuar expandindo e produzindo tudo que a matriz extracelular produz, né? Tanto de colágeno, quanto de elastina, quanto de glicosaminoglicano, proteoglicano. Tudo que eu quero para uma pele linda, viçosa, o Profile promove, né? Ele aumenta sem nenhum tipo de agente reticulador, de nada artificial. Ele aumenta todo esse alimento para a minha matriz extracelular. Então, assim, hoje em dia eu não consigo fazer um tratamento sem colocar pelo menos 2 sessões de Profile no cardápio para esse meu paciente, sabe? Porque se eu quero uma pele linda, eu preciso de muito ácido hialurônico. E o Profile é o único que me dá isso sem nenhum tipo de agente reticulador, né? Então eu não tenho chance de ter uma ETIP, por exemplo, com o Profile. Eu posso ter um edema transitório, uma coisa muito leve nas primeiras 48 horas, já deixo avisado para o paciente, porque tudo que é combinado não sai caro, né, gente? E fora isso, o paciente já sabe o que esperar, mostra umas fotos geralmente de outros pacientes, para eles poderem acordar no dia seguinte, saberem o que está acontecendo. E daí é só olhar no Vectra e ver o quanto que foi volumizado naquela área de estruturação, de água, de hidratação real, sabe? Não é aquela hidratação daqueles outros componentes que a gente vê no mercado que tem agentes de reticulação misturados, e a gente sabe que aquilo dali é transitório e tem alguma coisa misturada artificialmente ali, sabe? Que o organismo não está preparado para receber aquilo, aquilo é um corpo estranho, na verdade. Então, o Profile, sem dúvida nenhuma, é meu queridinho hoje em dia.
O perfil de resposta dele é muito interessante, Nossa. né, doutora? Porque ele não gera inflamação. Então, ele consegue mediar toda essa atividade celular, essa atividade de fibroblastos, que entrega essa super qualidade em derme, que a gente reflete ali na epiderme, de forma não inflamatória, né? E aí é legal que você traz a questão do uso associado a todos os seus procedimentos. Fala um pouquinho mais sobre isso, acho legal a gente entender, né? As pessoas têm muita dúvida, quando que eu posso usar, com qual procedimento, e a gente fala unanimamente aqui que é com tudo, né? Conta um pouquinho dessa sua rotina, desses seus protocolos. Então, no meu consultório, como eu estava falando, o foco é gerenciamento do envelhecimento. Então, eu sempre começo com o Traformer, né, o MPT que a gente tem no consultório. Logo em seguida, ou então na mesma sessão, eu faço o laser Lavian, que é justamente para puxar essa hidratação para a pele. E nada combina mais com o laser Lavian, na minha concepção, do que o próprio Profile. Então, tem pacientes assim que querem ser atendidos muito rapidamente, querem aproveitar. Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, então é longe de tudo e de todos, né? Quem mora em outro lugar não quer ir para lá, quem mora lá não quer sair. Então, eu atendo pacientes que demoram 1 hora para chegar no meu consultório e querem ficar 1h30 lá, 2 horas comigo e rapidamente sair. Então, eu faço esse sanduíche que eu brinco. Eu faço o Traformer MPT, faço o Lavian e faço o Profile e libero ele na hora do almoço para ele voltar ao trabalho, sabe? Então, eu chamo isso de protocolo lunchtime. Ou então, eu coloco o Profile logo depois da segunda sessão do Lavian. Ou então eu coloco o Profile logo depois da toxina botulínica, mas eu sempre consigo associar o Profile em alguma rotina minha, porque a aplicação dele é muito rápida, né? Com a técnica dele BAP, que é essa Biostatic Points, né? A gente consegue fazer ali 10, 20 aplicaçõezinhas, puncturas leves de agulhinha, muito rápido, muito sutil. A única coisa realmente que acontece é essa volumizaçãozinha onde a gente faz. O paciente que não quer aparecer em casa assim também volumizado, a gente pode fazer com cânula bem superficialmente, mas aí de repente faz uma sessão a mais, uma terceira, quarta sessão. Coisa também que eu já fiz até com agulha também, a gente vai ter que sentir o paciente, né? Mas o Profile, na verdade, ele entra em todas as rotinas de todos os tratamentos que eu faço, todos os protocolos mesmo, porque não tem como ter uma pele bonita sem ácido hialurônico. Perfeito, doutora. E como que você faz essa anamnese para personalizar paciente por paciente? Eu faço sempre uma análise da pele no Vectra, né? E eu uso muito também o Dermascan. E aí eu vou vendo qual é a sensibilidade da pele que meu paciente tem. No Vectra a gente consegue ver o perfil de inflamação desse paciente, né? As áreas avermelhadas e tudo mais. E é legal também, porque você falou que ela tem o score, né? Então eu consigo, na primeira sessão, que é onde eu planejo, monto essa visualização para o paciente do que a gente pode melhorar, e eu vou fazendo essa comparação sempre, da comparação sem marcadores deles, né? E a gente vai vendo esse score aumentando onde eu quero, diminuindo onde eu quero, e eu consigo promover para o meu paciente, assim, a leitura real dos resultados, né? E quando eu vejo que não está muito legal, que ainda posso melhorar, aí eu já entro com home care antioxidante, sugestão de uma nutricionista, uma endocrinologista, peço um hemograma completo, porque mesmo que eu não faça análise completa desses exames, a gente tem que saber a indicação, né? Somos todos profissionais de saúde, a gente precisa saber indicar para o colega especialista naquela situação, e assim a gente vai trabalhando como um todo. No nosso consultório a gente atende muito mulher, então eu tenho várias ginecologistas espalhadas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo que eu conheço, que eu confio, então sempre indico para ginecologista, endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, personal trainer. Enfim, a gente vai vendo e ouvindo, na verdade, né? A escutativa desse paciente. E assim a gente vai personalizando o tratamento do nosso paciente como um todo, né? Isso é muito importante, né, doutora, que você traz dessa escutativa e dessa análise 360 do paciente, né? Então, da mesma forma que a gente tem que olhar o paciente como um todo, a gente tem que olhar a pele como um todo, né? No começo da harmonização, ela foi muito focada no preenchedor e nessa modificação da estética da face, e hoje a gente vem para um caminho que é entender a pele com as suas particularidades. Então, quando você traz o Vectra como um objeto de análise, né? Como um exame mesmo, ele te dá um caminho, ele te mostra o perfil de inflamação, ele te mostra a profundidade de rugas, a localização, ele te dá um norte nesse seu tratamento, né? Então,
você consegue ali criar um protocolo baseado em números mesmo, né? Isso é muito interessante, É o que a né? gente estava falando, né? Baseado em evidência. Eu não estou comparando uma foto de celular no sol de meio-dia, da frente de uma janela, com umas 7 da noite com a porta fechada, né? E um ring light. Então, assim, não tem como comparar. Os resultados realmente são comprovados. Contra fatos não há argumentos. Então, ali está quantificado e eu sei o que eu posso melhorar, o que eu posso propor a mais, onde eu posso estacionar, né? Alguma outra terapia que eu posso sugerir para o meu paciente, uma segunda entrada do Ultraformer MPT, por exemplo. E assim a gente vai lidando com o paciente de acordo com o período que ele está vivendo também, né? Porque hoje em dia isso acontece muito. Vários pacientes estão começando a usar esses emagrecedores, né? Então a gente vê que a face vai afinando num período muito curto, então eu preciso aumentar a hidratação desse paciente, a produção de colágeno fica muito abalada, preciso encaminhar ele para algum profissional endocrinologista para ver essa parte interna, se precisa passar mais antioxidante, o que precisa fazer, ou então se é só fazer um peeling associado com laser Lavian. Então, o Vectra, para mim, hoje em dia, é assim, a porta de entrada para a análise facial dos meus pacientes, e não só a análise inicial, né? Mas o acompanhamento e a adequação ao longo do caminho. E é muito legal que você traz essa questão de ouvir o paciente, porque você consegue entender para onde ele vai, né? Como está sendo esse envelhecimento e o que vai acontecer. Você tem uma previsibilidade. Porque um paciente com uso de emagrecedor, você já sabe que vai vir uma flacidez aguda, você já sabe que você vai ter que cuidar desse ambiente, né, de uma forma diferente. Então, você já consegue cuidar, né? Como que está sendo o uso desses emagrecedores dentro do seu consultório, doutora? Então, graças a Deus, assim, a maioria dos meus pacientes já estão comigo há muito tempo. Então, quando eles vão começar a usar alguma medicação diferente, eles sempre vêm e me avisam, porque eu sempre pergunto, e aí, tá tudo bem? Em casa tá tudo bem? O filho, o pai, a mãe, a sogra, o sogro, o cachorro? E aí, você tá tomando alguma coisa diferente? Eles já chegam falando, comecei a tomar tal coisa, suspendi tal medicamento. Então, para mim tá sendo mais fácil, porque eles já falam para mim o que vai começar a acontecer. E aí eu já tento me antecipar aos passos, entendeu? Já começo a fazer um protocolo de Lavian com profile mais agudo, de repente já penso em 3 sessões de profile já nos 3 primeiros meses, porque são os meses que a perda de peso acontece mais rapidamente. Então o profile, na verdade, tem me ajudado muito com esses emagrecedores, com o perfil do emagrecedor facial, né? Não só o corporal, o facial, porque o rosto derrete, né? Fica aquele perfil cadavérico que a gente chama, né? Fica sombreado e essa sensação que todo mundo fala, né? Nossa, meu rosto tá derretendo. O corpo vai ficando maravilhoso e o rosto nem tanto, né? Então a gente precisa adequar, e o Profile é meu parceiro aí nesses usos que eles fazem. Tem algum case específico que te vem à cabeça, assim, pensando nessa associação, no Profile? Algum paciente que você falou assim, nossa, o Profile mudou completamente o resultado desse tratamento? Então, vai ser agora, apresentado no congresso, não sei quando vai ao ar aqui o nosso podcast, mas eu vou apresentar no sábado agora um caso de uma amiga minha, dentista, que tinha feito hidroxiapatita de cálcio, né, bioestimulador de colágeno de hidroxiapatita de cálcio no pescoço, um subcutâneo muito fino, e eu acredito que não tenha sido diluído conforme a pele dela pedia, né? Então, mesmo a gente sabendo que tem um protocolo fechado de alguns produtos, a gente precisa adequar e personalizar esses pacientes. Então, o dela era aquele famoso pele e osso, né? Não tinha subcutâneo, eu acho que não diluíram tanto, e ela ficou com o pescoço todo nodulado. E em 2 meses seria a festa de aniversário de 15 anos da filha dela. Então vocês imaginam o desespero, né? Chegou lá apavorada. E a única coisa que eu pensei foi o seguinte, se eu coloco o corticoide nessa pele, eu posso ter assim, um efeito totalmente contrário do que eu quero. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar alguma coisa que seja muito anti-inflamatória aí dentro, que haja superficialmente, de acordo com a tua pele, vamos ver o que acontece? E ela topou, porque ela também não queria fazer uso de corticoide. Então, a gente fez um protocolo de Ultraformer MPT de 1,5 no pescoço, que não é um protocolo muito utilizado, né? A gente fez o protocolo de 1,5 no pescoço com a booster no modo MP. E a gente fez 2 sessões de profile com intervalo de 20 dias.
e a gente conseguiu acabar com praticamente 90% dos nódulos. E eu vou apresentar esse caso no congresso. Ai, já tô ansiosa. Então, assim, eu tô super ansiosa para mostrar os resultados e tô acompanhando com Vectra. Então, eu quero que ela volte logo para a gente ir aprofundando e vendo se, de repente, fazer mais um ciclo da ponteira de 1,5, né, do transitor de 1,5 do MPT, e mais 2 ciclos de profile, seja lá o que for, porque além da pele ter ficado linda e colada a gordura submentual, que não era uma queixa dela, e depois, quando ela viu que colou, ela falou, meu Deus, eu tava com essa papada e não sabia. A diferença, né? Gente, e o nódulo foi embora, sabe? Sem uso de medicação. Então, a gente vê como o ácido hialurônico e tudo da matriz extracelular realmente é necessário para acontecer a ação anti-inflamatória no nosso organismo, né? Como essa biomodulação faz diferença, né? Você conseguir conduzir a célula para onde você quer de forma natural, de forma suave. Exatamente. Né? Isso é biorremodelar, né? Isso é biorremodelar. Então eu tô super ansiosa. Eu tô quase fazendo uma biópsia nela. Muito legal. Com certeza ia dar um resultado lindo. Não podia fazer antes, né? Doutora, você como pesquisadora, com certeza, né, fica muito envolvida nesse perfil de caso em que você tem que desenvolver e trazer a ciência, né, associar todos os seus conhecimentos, os artigos. Acho muito legal. É muito bom. Pensando nesse sentido, conta pra gente o que você vê que os profissionais precisam aprender, o que falta na formação dos profissionais que querem chegar nesse alto nível que a doutora entrega, fazendo esse tipo de reflexão, esse tipo de relação, né? Então, esse conhecimento que você tem que te leva a relacionar o uso dos produtos e conseguir criar um protocolo como esse, tão efetivo para solucionar um case tão desafiador, né? Eu acho que o primeiro passo realmente é estudar muito anatomia. E na rede social, né, tentar focar mais realmente nos professores que agregam, né? Nas empresas que agregam, que mostram estudos, que não fazem só uma propaganda de uma tecnologia bacana, mas que mostram para que aquela tecnologia é utilizada. Olha aqui, esse protocolo aqui é legal, eu tenho referência, eu encontrei resultado. Além do marketing, né? Exatamente, eu acho que além do marketing, eu acho que é a frase da vez, sabe? Porque ter um bom marketing é fundamental hoje em dia. Mas a gente não pode só ter um bom marketing, sabe? A gente precisa ter pensamento crítico. Então, a partir do momento que a gente consegue analisar o que a gente escuta, faz toda a diferença para o nosso paciente, para a nossa rotina da clínica, do dia a dia, né? Muito bom. E o que você acredita que é a nova tendência? O que vem por aí dentro da estética? Eu acho que o que vem por aí é o que a gente ama já, Lelê. Há 3 anos já, pelo menos, que a gente discute. Eu acho que, assim, muita tecnologia com muito protocolo bem embasado, que a gente tem resultado e que a gente só aumenta a capacidade dessa tecnologia e vai prosperando, assim como foi a relação entre o Ultraformer 3 e o Ultraformer MPT. Essas novas tecnologias de medicina regenerativa chegando, como o Profile, e associando com antioxidantes, ácidos clareadores, para a gente começando a aumentar mais também o resultado de outras tecnologias, como, por exemplo, a capacidade de drug delivery do laser Lavian, por exemplo. O CO2 chegando com tudo para um rejuvenescimento, mas sem essas loucuras que a gente vê, né, na internet, porque a internet hoje é uma terra de ninguém, então a gente precisa saber selecionar para onde a gente olha e quem a gente escuta, né? Então, e o laser chegando aí com tudo, esse aparelho híbrido maravilhoso, que eu já estou apaixonada. Então, eu acho que o caminho é esse, é estudo, embasamento e ir além do marketing, realmente ter um pensamento crítico. Muito bom. O que te move, então, agora, como uma profissional, para você atender assim, com tanta paixão, né, pelo que você faz? Eu sempre amei estudar, né? E eu acho que essa área de harmonização facial é uma área que encanta muito, porque a gente vê o resultado realmente estampado nos olhos do nosso paciente, né? Uma pele linda, uma pele que era manchada e sem mancha, uma acne controlada, uma cicatriz que era, assim, um ponto de angústia de alguém não ser mais. Então, o que me move muito é a resposta do meu paciente, o lidar com ele no dia a dia e ver as coisas evoluindo e caminhando, né? A gente lembrar que tudo é um processo. Se a gente quer devolver a saúde para o nosso paciente, a gente precisa ter paciência e modular a expectativa do paciente para falar, olha, pele demora, eu não consigo te entregar um resultado lindo em 24 horas, mas se você me der um período de acordo com o problema de 45, 3 meses, 6 meses, 1 ano,
eu consigo ir modulando com você e consigo ser sua parceira nesse caminho, né? Então, o que me move é isso, é o dia a dia, a continuidade e essa necessidade de olhar para o meu paciente e deixar ele com cara de férias. Que delícia! E é muito legal isso que você fala do tempo, porque um resultado natural, ele requer muita paciência do paciente. Ele tem que entender que o resultado não é do dia para a noite. Ele não envelheceu do dia para a noite. Então, a gente conseguir recuperar essa pele, demora, é um processo. E nesse mundo de hoje, pedir essa calma e essa paciência é um desafio para o profissional também, né? Trazer essa conscientização. Com certeza. Por isso que eu acho que o Vectra, de novo, ali no papo, tadinho, o Vectra me ajuda muito nessa análise de pele inicial para mostrar para o paciente, olha, não é só uma sessão de radiofrequência que vai melhorar esse seu poro, não é só uma sessão ou 3 sessões. Né? O pessoal está acostumado muito com 3 sessões de Lavian. Eu fiz 3 sessões de Lavian e minha pele não clareou. Olha quanto sol você pegou, olha o quanto de inflamação, olha o quanto de comida errada você comeu, olha o quanto de água você deixou de beber. Ao longo desse tempo todo, para achar que em 3 sessões eu vou resolver tudo, né? Então, essa primeira análise eu acho que é muito necessária mesmo para a gente ter uma conversa franca com o nosso paciente e falar, olha, eu estou aqui para segurar na sua mão e ir com você. Eu vou ter paciência e vou te proporcionar tudo que tem de melhor, todo o meu conhecimento, e o que eu não souber, vou estudar. Vou procurar quem saiba, assim como eu procuro a Letícia. Mas você precisa confiar em mim e você precisa ajudar também em casa, né? Porque não adianta também o paciente, no meu consultório, fazer tudo o que eu peço, e em casa se alimentar mal, não se hidratar, ter uma rotina errada. Então, não adianta, a gente precisa dividir. É a famosa meia-culpa, né? Eu preciso dividir o tratamento com ele para ele seguir de lá e eu seguir daqui com ele e juntos vamos além, né? Muito bom, entender que o corpo ele está interligado, né? A saúde da pele ela está relacionada com a saúde do corpo todo. Tudo. Né? Então a gente tratar de forma integral, super importante. Tem que ser, gente. Não tá dividido, né? Não dá para desatarrachar a cabecinha aqui, colocar do lado, deixa eu tratar e o resto a gente vê depois. Deixa, né? Não tem, gente. Doutora, agora é hora do Sem Filtro. A gente quer conhecer um pouquinho mais da Gabriela por trás da doutora Gabriela. Então eu vou fazer algumas perguntas, você responde o que vier à cabeça. A primeira coisa que você pensar, Ai, meu pai, tá. Um erro que te ensinou muito. Excesso de gel no ultrassom microfocado. Esse ensina mesmo. Começa a entrar assim pelo transdutor, é uma maravilha. Depois você fica ali com cotonete, com álcool isopropílico tirando. Nunca mais excesso de gel. Mas também não pode colocar pouco, tá, gente? Pelo amor de Deus. Equilíbrio. Por favor, nem muito nem pouco. Nem muito nem pouco. Uma tecnologia que você ama usar? Hoje, Vectra. Ai, olha só. É o inicial, é o pontapé inicial. Recomendo pra todo mundo que tenha Vectra em casa. Eu já tava esperando MPT, porque é o xodó de todo mundo. Mas aí você fica, ai meu Deus, Vectra MPT. Mas o Vectra me mostra o quanto o MPT é maravilhoso. Me prova, na real, oficial. Então o Vectra, porque ele prova que o MPT é sensacional. Muito bom. Uma referência dentro da harmonização. Você. Ai, que lindo. Com certeza. Quando eu tenho alguma dúvida é pra ela que eu grito. Obrigada. Um hábito que transforma o dia. Eu ia falar beber água, mas eu acho que é beber água e ser grato. Ser grato por ter gente ao nosso redor que contribui tanto. Eu sou muito grata e sou muito abençoada, então eu acho que gratidão e beber água faz bem para todo mundo. Com certeza. Uma frase que você repete para os seus alunos. Um bom protocolo fotográfico muda o seu tratamento, gera confiança para você e para o seu paciente, além de ser um respaldo judicial hoje em dia muito importante. Isso é muito importante mesmo. Muito importante. O que nunca pode faltar na sua rotina de atendimentos? Profile. Porque se tem alguma coisa que eu uso em todos os pacientes, realmente, gente, 100% dos pacientes é o Profile hoje em dia. Profile e Vectra. E Vectra, com certeza, com certeza. O futuro da estética para você é? Naturalidade. Menos é mais. Cada dia mais linda, cada dia mais rejuvenescida. Você, cada dia mais a gente bem, mais a gente com cara de férias, sabe? Ah, eu adorei. Cara de férias. Eu quero cara de férias. Eu quero cara de férias sempre, independente do ano. Tá lá no meio de agosto, eu quero cara de férias.
Muito bom, doutora. Para a gente encerrar nossa conversa, uma dica para os profissionais que estão assistindo a gente hoje. Eu acho que usem com consciência os protocolos associativos. Você pode ser especialista em uma área, por exemplo, eu sou especialista em toxina botulínica, ótimo, mas tenha o vislumbre de algo maior. Quanto mais a gente associar técnicas, melhores os nossos resultados e melhor e mais satisfeito o nosso paciente vai ficar. Porque não tem um procedimento que vai resolver tudo. Mas se a gente usar tudo com consciência e no passo a passo adequado, com escuta ativa, do jeito que a gente está falando e respeitando a individualidade e personalizando, né, os casos, não tem como dar errado, gente. E paciência. Maravilhoso. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, muito obrigada por toda a sua entrega, por dividir todo o seu conhecimento com a gente, não só hoje, mas como uma super speaker que a gente tem dentro da Beauty Systems e dentro da Beauty Academy. Então, te agradecer aí mais uma vez. Compartilha com a gente, né, as suas redes sociais para quem quer te acompanhar aí, super recomendo, inclusive, né, um conteúdo super bom. Então, compartilha com a gente suas redes sociais. Então, meu Instagram é dra.gabi.albuque. É Albuquerque até o primeiro Q. Então, lá vocês vão conseguir seguir os cursos, a gente sempre dá umas dicas, tem sempre uns bate-papos lá, muito naturais, como o que a gente está fazendo agora, porque eu não gosto nada de muito roteiro, não. Eu gosto da gente vivenciar realmente a experiência clínica do dia e contar se alguma coisa deu certo ou deu errado, né? Porque mais legal do que mostrar alguma coisa que deu muito certo é mostrar alguma coisa que deu errado e como a gente gerenciou aquilo, né? Acho que um bom profissional é isso, né? É mais do que saber fazer sempre direito, é você saber manobrar quando não vai tão certo assim. É ser sincero. Isso. Tem que saber, né? Manejar essa intercorrência, manejar o resultado. A pele, ela não responde sempre como a gente quer, né? Não. Isso é super importante. E antever o problema, né? Analisar essa pele antes. Por isso que o Vectra, Vectra. Xodó, né? Doutora, muito obrigada. Muito obrigada para você também que ficou aqui com a gente em mais um episódio do nosso Beauty Play. Então ativa as notificações para não perder nenhum episódio e compartilha com todos os seus colegas, todos os seus amigos que acreditam numa estética com propósito. Até a próxima!